Aí foi isso. Nisso a gente conversando, né? A gente conversou aí, a gente conseguiu marcar um cinema depois disso. E aí. Deu tempo do Lollapalooza, deu tempo do cinema. Isso, aí a gente se encontrou mais. Eu fui pro Lollapalooza. Aí eu lembro bem que eu tava voltando, né? E aí foi uma confusão, porque eu lembro que eu fui. Agora não vou lembrar bem o nome dos aeroportos, mas eu fui por aquele que é no centro e voltei por aquele que fica lá na puta que pariu. E aí consegui sair daquela confusão, vi o show do Pearl Jam, fui pra lá e eu ia ficar assim, a madrugada esperando um voo 7 horas da manhã, porque eu ia do voo direto pra internação. Maravilhosa. É isso. Incrível. Muito bom. Direto pra fazer o pré-operatório e tal, né? Acho que a minha mãe não conhece essa história. Bom, aí, um dia antes de eu embarcar, acho que eu fui na quinta pra ver o show no final de semana, ia ficar lá na casa de uma amiga. A gente foi comer uma pizza. Eu falei, então, eu queria te falar um negócio. Assim, eu tô com uma questão aí que eu preciso resolver. Que eu tenho um câncer, né? Tenho um câncer de mama. Inclusive, você pode se despedir, porque eu não sei, né, como é que vai ser. Né? E eu vou operar. E eu acho que você não precisa participar dessa história se você quiser, porque a gente acabou de se conhecer, né? Sabe-se lá, você já vai ficar viúvo, nem... Mentira, não falei Casou com o homem antes de... Já matou. Mentira, né? Já desembarcou antes de subir. Não falei assim, porque eu corro de casamento. Mas foi mais assim, tipo, cara... Assim, legal, divertido, mas... Alô, é uma treta, tá rolando uma treta. Tem um lance aqui. E é tipo assim, você é bacana, mas eu tô de boa. E realmente a gente... Não vou falar que foi a paixão, amor à primeira vista, porque, sei lá, eu não tenho mais esse romantismo. Mas foi uma interação muito boa, foi uma conexão muito legal que a gente teve, que se fosse em algum momento, a gente ia estar muito empolgado. Mas tinha uma cirurgia no meio do caminho tinha uma cirurgia. E aí eu fui muito honesta, eu falei, olha... Tá isso, tá tudo bem, eu estou desembarcando as pessoas, não tem problema. E aí ele não falou nada, eu caguei também pra situação, fui pro Lollapalooza, né, tipo, valeu então. E no aeroporto a gente, quando eu tava pra pegar o voo pra cá pro Rio, e a gente conversando, aí eu reforcei essa questão. Aí eu lembro que ele só falou assim, tá, mas isso quem resolve sou eu, não é você. Sim. Aí eu falei, me deu um toque, não tá errado, realmente, né? Se ele quiser. Eu falei, então tá, boa sorte pra você aí. Também, quem sou eu pra ficar resolvendo a vida dos outros? E meio que foi isso. Aí eu voltei lá do negócio, fiz o pré-operatório, operei. E aí voltei com só, em vez de voltar com 3 ou com 0. E ele foi a primeira pessoa que me ligou e foi quem me levou pra fazer a cirurgia. Enfim, estamos aí até hoje. No meio do caminho... Tu nunca conseguiu desembarcar ele, Não desembarquei até agora. Na verdade, ela, tipo assim, ele entrou pelo desembarque. Ele entrou pela porta de emergência. Porta de emergência. Se filtrou lá no bagageiro, não desembarquei. E aí, depois que eu fiz a cirurgia, deu tudo certo... eu tirei o nódulo, eu fiz uma mastectomia radical, depois fez reconstrução, tirei o nódulo e eu tinha que fazer um tratamento profilático, que é você entrar no tamoxifeno. Quando você entra no tamoxifeno, você tem que tomar ele por 5 anos, porque o tipo de câncer que eu tinha, ele era receptor de estrogênio. Ou seja, o fato de eu ovular todo mês, ele aumentava a probabilidade de, em 5 anos, eu desenvolver câncer na outra mama. Então, eu ia entrar naquele tamoxifeno, o que ele fazia? Ele suprimia o estrogênio, provavelmente eu suprimia a minha menstruação. Era um tratamento de 5 anos, que eu não podia engravidar de maneira nenhuma, porque ele dava risco de uma formação fetal. Depois ainda tinha que dar uma desintoxicada no organismo. Enfim, você podia contar aí uns 7 anos para voltar a pensar em engravidar. Aí eu olhei para aquilo ali e foi aí que começou a me cair essa ficha de maternidade, de filho, o que eu queria, o que eu não queria. Porque até então, eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre gostei muito de criança. Minha sobrinha tinha nascido há pouco tempo, acho que ela estava com uns 2 anos. Eu sempre, gostei de interagir com crianças. Eu vocacionada mesmo para essa coisa de estar com crianças. Mas eu nunca pensei muito sobre eu ser mãe, não ser mãe.
Eu nunca tive imaginário de casamento. Sim. Se me perguntassem… Eu lembro uma vez que eu fui no casamento da minha prima, devia ter uns 14 anos, e alguém me perguntava assim, e quando você quer casar? Eu falava, Deus me livre, que eu nunca quero casar. Eu casei 3 vezes, mas tudo bem. Mas eu nunca tive esse imaginário, a casa, vou casar, entrar de noiva. Sempre achei, sabe? Eu queria outras coisas pra mim. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, é que eu comecei a pensar sobre isso. Tipo, agora ou… Agora eu tenho que tomar meio que uma decisão. Anos. Porque muito provavelmente… depois eu já ia estar com uns 37, 38 anos. E eu não ia… Você tá com quantos anos agora? Agora eu tenho 41. Eu não ia bancar ter um filho com 37, 38 anos. Porque é outro momento de vida. Outras coisas, outras aspirações, sei lá com que eu ia estar, sei lá o que eu ia estar fazendo. Era uma experiência que eu queria viver, mas era uma experiência também que eu queria viver com determinadas condições que me favorecessem viver aquela experiência de uma maneira bem bacana, né? Uhum. Eu, por exemplo, que a gente estava até comentando sobre… até um certo tempo eu bancaria ter um segundo filho, agora eu não banco mais. É isso, eu fiz 40, fico imaginando, a gente vai ter 50 anos, eu vou estar com uma criança de 10 anos, eu não tô me aguentando agora correr atrás de um menino de 8. Tô me arrastando pela vida. Não sei se eu vou ter essa energia para poder viver isso de uma maneira bacana, porque, assim, a maternidade, para mim, é sobre você poder… É sobre você poder realmente, você bancar, que você vai ter um período da sua vida que você vai se dedicar a ajudar na formação de um ser humano e que você também vai viver as experiências que são muito bacanas por causa disso. Eu acho que isso, inclusive, sempre compôs muito o meu discurso e a minha militância, porque eu não tive e não tenho uma experiência de maternidade tão sacrificante. Eu sou honesta em relação a isso. Inclusive, se eu fosse tomar as minhas experiências como base, eu não ia militar, eu ia ser aquela que falava assim, nem todo homem, nem toda mãe, nem todo não sei o quê. Mas é a consciência de que a maternidade pode ser um lugar bacana e ela não é. Ela não é um lugar bacana para as mulheres. Ela é um lugar de pé no pescoço, ela é um lugar de sufocamento, ela é um lugar de falta de autonomia, ela é um lugar que mulheres que às vezes gostariam de estar ali curtindo a experiência de criar e socializar uma criança, não conseguem fazer isso, seja porque elas não têm apoio, e aí vai do parceiro, do Estado, da sociedade, ou seja lá do que for. De todos ao mesmo tempo. De todo mundo junto. Ou seja, porque a vida é organizada para colocar a mulher nesse lugar de profunda angústia emocional e enlouquecimento, porque quanto mais vulnerabilizada emocionalmente, mais suscetível você fica a ceder mais paralisada, né? E mais paralisada. Então, assim, caiu tudo de uma vez quando eu me tornei mãe. Mas diante daquele panorama, você falou, eu quero um filho agora. Sim, aí eu falei, cara, tô com uma pessoa legal que também quer, tô numa idade boa, tô num momento financeiro da minha vida aqui, bacana, tava trabalhando, tinha um bom plano de saúde, tava ali com uma renda razoável. Eu falei, cara, dá, quero, acho que é um bom momento. E aí eu não entrei no tratamento do tamoxifeno. Mas não era perigoso engravidar? Porque tem um lance, às vezes, de que engravidar pode voltar o câncer também, não tem isso? Não tinha risco da gravidez, não. Ao contrário, a amamentação, inclusive, ela reduz muito o risco de ocorrência de câncer e tal. E aí, eu também, é isso, né? Eu sou uma pessoa apegada a dados. Eu conversei com muitos médicos, conversei com médicos de… Apegada a dados é muito bom. Sou apegada a dados. Eu sou apegada às porcentagens. Eu adoro. Quando deu certo, quando deu errado. E aí, assim, pensando de uma maneira bem objetiva, eu não ia ter uma percentagem de 100% por entrar naquilo ali. Tipo assim, quer dizer que eu posso fazer esse tratamento todo e ainda assim desenvolver câncer. Tipo, ele me dava 80%. E também eu tinha, sei lá, uma percentagem X de nada acontecer sem um tratamento. Eu falei, então vambora, vamos ver o que acontece. E fui. Mas você podia engravidar e fazer o tratamento depois, não? Não, porque o tratamento é justamente para você poder passar esses 5 anos que é considerado o período de acompanhamento até ter remissão. Tenta direito, garota.